Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Roadhouse, Matador de Aluguel, filme dirigido por Doug Liman, que já está disponível no catálogo Amazon Prime Video. Nas palavras do diretor, esse remake, na verdade, é uma honesta reimaginação do filme de 1989, estrelado pelo Patrick Swayze. O produtor é o mesmo, que é o Joel Silver, que acabou sendo demitido no final do ano passado. E para quem não sabe, Roadhouse é um filme muito cultuado nos Estados Unidos porque se tornou um filme constantemente reprisado em diferentes emissoras de televisão, porque o licenciamento do filme era um licenciamento barato, então acabava se tornando uma opção ao estilo Sessão da Tarde no Brasil. Então foi um filme que acabou, durante toda uma geração dos anos 90 e anos 2000, sendo muito transmitido também. E aí existe toda aquela referência também do Peter Griffin, de Family Guy, que tornou o filme ainda mais popular. Bom, o remake já havia sendo discutido há mais de 10 anos na MGM, depois que a Amazon adquire a MGM, aí dá luz verde para o projeto, que seria estrelado pelo Jake Gyllenhaal. Antes do lançamento do filme, nós tivemos duas grandes polêmicas que, para quem não acompanha as lives do canal, eu vou tentar trazer aqui de forma bem resumida. A primeira polêmica é sobre o uso de inteligência artificial, porque o roteirista original de Roadhouse processou a Amazon no final do ano passado e disse que a Amazon concluiu esse filme com inteligência artificial. A Amazon tinha um limite para finalizar o filme até novembro de 2023. No período da greve, a Amazon teria usado inteligência artificial nas vozes para conseguir então finalizar o longa a tempo. É uma acusação bem séria, a Amazon diz que não fez isso. Mas a segunda polêmica, que aí sim rende uma controvérsia tremenda, é de um conflito entre o diretor com a própria Amazon. O Doug Liman disse que esse filme deveria ter recebido o lançamento nos cinemas. A Amazon acabou posicionando direto para streaming e fez apenas exibições especiais nos Estados Unidos, mais voltadas para as Forças Armadas. Aí alguém acabou vazando recentemente que o Jake Gyllenhaal costurou um acordo de receber mais pelo filme caso ele tivesse sido posicionado direto para streaming. Então o orçamento foi maior, consequentemente o pagamento também para toda a equipe acabou sendo maior. Tanto é que o próprio Jake Gyllenhaal acaba defendendo publicamente essa decisão da Amazon de não colocar o filme nos cinemas, diferentemente do que ela fez com outros casos, especialmente o que gera grande repercussão no ano passado, né? Que é Air do Ben Affleck. Bom, pessoal, Roadhouse de 89 acabou gerando um culto de vários fãs, não só pela sua popularidade, mas porque é um filme que não se leva a sério, tem ação e pancadaria. E para muita gente isso tá bom o suficiente, por isso que consegue tanta popularidade como eu falei. Se você espera isso da versão de 2024, eu acho que eu não tenho boas notícias. Apesar de existir nessa reimaginação honesta que o diretor fala, uma remodelação usando a UFC como base, é justamente nas cenas de ação que esse filme se torna um filme completamente esquecível. Cenas de ação pouco inspiradas, uso constante de efeitos especiais e uma falta de confiança no projeto que é tremenda. Eu até acredito que a greve acabou prejudicando muito Roadhouse, mas é um filme que precisaria se destacar pela ação e isso, na verdade, se torna uma distração. E por mais que exista um viés cartunesco na pancadaria, olha, é difícil lidar quando o Jake Gyllenhaal está rodeado de atuações bem ruins. E o Jake ele acaba elevando, de certo modo, o nível da produção. Sem o Jake as coisas teriam sido bem piores. A única coisa que dá pra falar que o filme herda do original é a menção de não se levar tão a sério, então o reposicionamento na Flórida cria oportunidades para piadas e para alguns diálogos. Diálogos, por sinal, que definitivamente não são destaque. O ex-lutador do UFC, Wood Dalton, interpretado por Gyllenhaal, consegue um emprego como segurança em uma taberna em Florida Keys, e acaba descobrindo que o local não é exatamente o paraíso que ele imaginava. Olha, essa questão da adaptação moderna envolvendo o UFC é bem interessante. Existe um passado traumático e o espectador vai descobrindo aos poucos por que é tão traumático. Então os flashbacks eles acabam sendo super importantes nesse caso para dar corpo para a história. É uma ruptura com a proposta do original, mas a ideia é de deixar tudo mais explicado e também para justificar ações do personagem do Jake. O filme ainda aposta no estabelecimento de um cenário de perigo e caos constante na taberna que geraria pancadaria e confusões, sendo que um dos destaques nesse caso, pelo menos para o marketing, é a presença do Conor McGregor. O Conor aqui é uma menção à parte porque ele consegue desenvolver um método de ação para interpretar a sua persona no UFC. Sabe aquela persona que ele cria promovendo as lutas, para quem conhece, né, que marrento,
tem todo aquele caminhar dele que é bem tradicional. Ele faz exatamente a mesma coisa no filme. Então, se tem alguém que acabou valorizando o seu passe, digamos assim, em Roadhouse de 2024, foi o Conor McGregor, que está interpretando a si mesmo. No mais, se você for querer comparar as versões de Roadhouse anos 80 e agora 2024, provavelmente vai se decepcionar um pouco. Não tem aquela vibe, o charme do original, que se destaca pela simplicidade e por trazer apenas ação e entretenimento. O maior conflito, na minha opinião, é que o filme parece que quer pautar todo o passado problemático e traumático do Dalton para trazer uma narrativa mais séria, só que isso acaba sendo desconstruído na relação do Dalton com outros personagens. O viés, como eu disse até em algumas passagens, acaba se tornando bem cartunesco. O problema real é que existe uma tentativa do diretor de trabalhar com boas perspectivas, aproximação constante nas lutas, uso da primeira pessoa, reflexos de golpes, mas a coreografia dessas lutas é bem ruim. E o que chama ainda mais atenção é a impressionante quantidade de CGI em passagens simples, como uma troca de socos. Vários objetos dos cenários também são feitos em CGI, e aí você tem interação com eles e gerou, na minha opinião, um Vale da Estranheza. O estabelecimento na Flórida é válido, ainda que eu considere que eles poderiam ter aproveitado bem mais o potencial local se tivessem mais tempo para filmagens. Eu até acredito que esse filme pode ter sido bem prejudicado pela greve, eles tinham uma data limite para finalizar essa produção, que seria novembro de 2023, e isso acabou fazendo a diferença no corte final. Tem uma outra coisa que eu queria pontuar aqui. Os diálogos, eles não são, obviamente, foco principal de análise. Você quer ação e, nesse caso aqui, a abordagem é de uma ação bem violenta. Para Roadhouse, até a perspectiva da narrativa, ela acaba emulando o que foi muito explorado, por exemplo, em uma tradição de western, de chegada de um vilão e tentativa de combater esse vilão que assombra o local. Agora, se você vai focar na ação, tem tanta coisa estranha, gente. Eu não vou entrar no mérito do uso da inteligência artificial, mas eu posso falar que as primeiras passagens do Conor McGregor, elas têm um áudio muito estranho mesmo. Com certeza foram regravados, mas parece que foram regravados com outro equipamento. Realmente não fecha, fica muito estranho e é um processo que está correndo na Justiça dos Estados Unidos. A Amazon diz que jamais usou inteligência artificial para diálogos. Mas parece que algumas cenas de lutas foram feitas em slow motion e tiveram a velocidade aumentada na montagem, que teoricamente deveria dar mais impacto aos golpes, mas que se torna, como eu disse, uma distração. Chegou num ponto que eu estava assistindo Roadhouse e eu estava pensando o seguinte: caramba, o Jake Gyllenhaal ele consegue elevar o nível de tudo que ele faz porque ele é um grande ator. Ele é um ator extremamente versátil, talentoso e competente. Não importa o gênero, eu acho que o Jake vai sempre fazer um bom trabalho e aqui para Roadhouse ele está cercado de atuações bem ruins. Então quem gosta do Jake Gyllenhaal vai encontrar uma boa atuação dele ali, por mais que a base seja fraca, por mais que a ação também não chame tanto atenção. Mesmo com um filme mal escrito, mal rodado, ele consegue gerar destaque para o seu personagem, o que é até impressionante. As coisas seriam muito piores sem o Jake, disso eu não tenho dúvida alguma. No mais, a produção faz algumas piadas com a Flórida, tenta articular easter eggs, mas é exatamente o que eu espero de um filme direto para streaming, nessa dinâmica de fazer remakes de absolutamente tudo que é possível. É um longa sem inspiração, é um longa que não tem destaque para ação e que na comparação com o original aí perde muito mesmo. Para Roadhouse de 2024, nota 4. Roadhouse. Bom, então esse lançamento marca uma nova abordagem da MGM Amazon a partir da temporada de 2024, que é de colocar vários filmes nos cinemas, mas de voltar também à adição de catálogo original Prime Video sem rodagem nas salas, o que chamou a atenção do mercado porque era algo diferente do que a Amazon tinha proposto no ano passado. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!